Oi, gente, tudo bem? Vim trazer uma pequena reflexão acerca de algo que o Senhor falou no meu coração. E pode ser que você esteja passando pela mesma situação que eu e Ele possa falar ao seu coração também. Já tem um tempo que o Senhor tem colocado algo no meu coração para fazer e eu tenho relutado em obedecer por conta do medo, né? Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que pode acontecer, medo de ninguém parar para me ouvir, enfim. São medos que acontecem quando Deus nos pede algo que para os nossos olhos parece loucura, mas para Ele faz todo sentido, porque Ele é Deus, né? E aí ontem, todos os dias, né, na verdade, eu e minha esposa, a gente faz a leitura da palavra através da liturgia diária, nós somos católicos, e ontem foi muito interessante, porque no evangelho de ontem teve uma parte que me chamou a atenção, do qual nasceu essa reflexão aqui que eu vou partilhar com você. Eu não ia ler o evangelho completo, mas eu vou ler porque acredito que vai fazer mais sentido. Tá em Lucas capítulo 12, versículo de 39 a 48, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado, inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aí vem a parte que me chamou a atenção e que veio essa reflexão. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Deus me fez um pedido e eu tô relutante, né? Inclusive, estar aqui gravando esse vídeo faz parte desse pedido dele. E eu estava relutante em fazer, em obedecer. Achava que era coisa da minha cabeça, que não faria sentido. E a reflexão que o Espírito Santo me trouxe, a parte que me chamou a atenção foi: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. E eu acredito que quando Deus nos pede algo, isso também faz parte da vontade dele. É da vontade do Senhor que você cumpra o seu chamado, né? Essa reflexão que ele me trouxe foi acerca do meu chamado, daquilo que ele me chamou para fazer. E talvez você esteja como eu, com medo, relutando, não querendo fazer, colocando vários empecilhos. E aí a reflexão que me veio: no dia que nós formos julgados, né, que nós que nós morrermos e a gente for julgado, você já parou para pensar, né? Ali vai ter o Senhor Jesus e vai ter também o nosso acusador. Você já parou para pensar se o acusador disser: você pediu, né, ele disser ali para Jesus, né, no momento do juízo, você pediu para ela fazer várias coisas e ela não fez, ela não quis te obedecer, ela não fez a sua vontade. Ela não foi uma serva obediente, como diz a palavra. Ela não te obedeceu. Ela ficou com medo, ela colocou várias coisas no meio do caminho. Foi fazer outras coisas que você nem tinha pedido para poder não cumprir o teu chamado, para dizer que não tinha tempo para cumprir aquilo que você pediu para ela. E baseado nesse trecho da passagem, né, a gente perder a salvação porque nós não fomos obedientes, porque a gente não fez a vontade de Deus, porque a gente ficou com medo, a gente se acovardou, não cumpriu aquilo que o Senhor pediu pra gente. Se você for parar pra analisar, né, isso é muito grave, isso é muito sério. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu fiquei assim, de cara, fiquei muito pensativa. E não com medo, mas com aquele temor, né, que vem no nosso coração, de realmente, porque às vezes a gente pensa que fazer a vontade de Deus é só cumprir ali os 10 mandamentos.
Mas não é só isso. Obedecer ao Senhor é também se colocar à disposição do reino, de fazer aquilo que o Senhor nos pede, de fazer a vontade dele, de estar em obediência. E quando a gente fala que não vai fazer por medo de ser, sei lá, de virar chacota, de acontecer alguma coisa, e coisas que a gente que vai criando na nossa cabeça. A gente ainda nem fez, nem viveu nada e já tá imaginando que aquilo ali vai acontecer. Tem um pouco de orgulho, né? Porque se você for parar pra pensar, o próprio Jesus foi rejeitado, o próprio Jesus foi humilhado, passou por situações muito piores que a gente nunca vai passar, mas ainda assim foi obediente, fez a vontade do Senhor, cumpriu o chamado, aquilo que Deus o chamou para fazer, por amor a nós, sem pensar no que poderia acontecer com ele. Então, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, pensando no que os outros vão pensar ou colocando empecilhos, isso está sendo um pouco orgulhoso da nossa parte. E orgulho a gente sabe que é um pecado, não é da vontade de Deus. Então saiba que não é sobre nós, mas sobre a mensagem que está dentro de nós, a mensagem que o Senhor colocou dentro do nosso coração. E assim, claro que o medo é natural, né? Se você for olhar os outros profetas na Bíblia, né, Jeremias, Ezequiel, todos tiveram medo, né? Mas cumpriram, né? Fizeram, né? Você pode ver a história de Jonas. Teve muito medo, fugiu, tentou fugir, mas no final obedeceu. E a gente percebe que obedecer é o melhor caminho, porque não é a gente que vai falar, né? Isso tudo que eu tô falando aqui não sou eu, não veio da minha cabeça, né? A minha carne jamais teria sabedoria para passar tudo isso, para falar sobre isso, mas é o próprio Espírito Santo que vai colocando as palavras na nossa boca. Então, se você também está nessa mesma condição que eu, também recebeu um chamado de Deus, se Deus está te pedindo para você obedecê-lo em algo, você está relutante em fazer, seja obediente, seja fiel, faça aquilo que o Senhor está pedindo, não demore em cumprir o seu chamado. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a mensagem que o Senhor imprimiu na nossa alma, no nosso coração, juntamente com os nossos dons, com os nossos talentos, e a gente não pode enterrar, porque aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, não perca tempo. Isso eu tô falando aqui, mas é pra mim também. Eu estou ouvindo o que eu estou falando, né? O Espírito Santo está falando comigo. Não perder tempo e cumprir o nosso chamado. E pode ser que esse vídeo, que as mensagens que o Senhor colocar no meu coração alcance uma pessoa. Pode ser que a sua mensagem alcance uma pessoa, mas tem uma pessoa que está precisando te ouvir. Precisando ouvir da sua boca aquilo que o Senhor quer falar. Do seu jeito, da sua forma. O seu jeito vai chegar até alguém, a essa pessoa que o Senhor quer atingir. Então não tenha medo. Coloque tudo nas mãos de Deus e no final tudo vai dar certo em nome de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas o Senhor pediu, a gente obedece e vai fluindo conforme o Espírito Santo quiser. A gente só tem que se atentar a isso, né? Sempre dar liberdade para o Espírito Santo agir, porque não somos nós, como eu falei. Não é sobre a gente, é sobre a mensagem que a gente carrega. Nós nunca seremos merecedores, nós nunca seremos capazes mesmo. E não é pelo nosso braço, pelo nosso intelecto humano, é pela vontade de Deus. E Deus está começando a clarear muitas coisas, Deus está começando a trazer, a revelar muitas coisas que estão em oculto. E Ele quer, né? Chegou a hora de Ele levantar os seus profetas, né? A gente já ficou escondido muito tempo, tá na hora do Senhor. Acredito que seja esse o pensamento, né? Chegou a hora de usar aqueles que Deus vê disponibilidade no coração. Então, seja fiel, cumpra a vontade de Deus. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração.